Bom dia, sétimo ano. Vamos iniciar a nossa aula da semana do dia 17 de agosto até o dia 21 de agosto, terceiro bimestre. Na semana passada, nós trabalhamos com um exercício falando sobre translação e hoje a gente vai falar sobre reflexão. Eu peguei um espelhinho aqui. Reflexão tá quebrado, não repare, tá sujo, mas vamos lá. A reflexão é como se fosse o reflexo nosso do espelho. Ó, só colocar o meu dedo aqui, ó o reflexo do meu espelho, do meu dedo lá, tá vendo? Como se fosse um de frente para o outro, assim, né? Então isso aqui, ó, eu chamo de reflexo. Quando eu tenho meu dedo aqui e ele translada para cá, porque geralmente somos simétricos, né, pessoal? Ó, se a gente olhar, nós estamos falando sobre simetria, né? Geralmente nossas mãos são muito parecidas, ó, meus dedos são muito parecidos. Assim, eu tenho translação. Assim, reflexão. Só para dar uma ilustrada. Então, vamos iniciar aqui. Eu vou fazer um exercício no plano cartesiano novamente. Então, eu vou iniciar fazendo a reta X. Vou fazer aqui nessa folha quadriculada. Vou fazer mais ou menos aqui, ó. A reta na horizontal é a X. Aí, eu vou fazer aqui, que vai ficar melhor. Ó. Ela se chama, turma, abscissa, tá? Vou pôr aqui o nome dela, ó. Abscissa. Na vertical, eu tenho o Y. Ele se chama ordenada. Ordenada. Bem aqui no meio dessa cruz, o encontro deles é o zero, é a origem. Esse zero vale para o X e para o Y, porque eles estão se encontrando, né? Ó, eles têm um ponto de encontro, que é o zero. Eu quero relembrar com vocês que algumas pessoas tiveram dificuldade, ó. Então, eu vou falar com vocês aqui sobre um ponto qualquer. Quando eu tenho um ponto, por exemplo, um ponto M no plano cartesiano de coordenada 3 e 2, não é o número 3,2, é o 3 e o 2. O primeiro número sempre é do X, o segundo sempre é do Y. E eles vão se encontrar. Se eu tivesse um outro ponto A, por exemplo, valendo 0 e menos 1, então o primeiro é do X, o segundo é o Y, sempre. Se eu tivesse, então, um quadrado, esse quadrado teria 4 pontos. 1, 2, 3, 4. Como eu tô falando de triângulo, ele vai ter 3, ó. 1, 2, 3, que é o que a gente vai fazer agora. Então, eu vou fazer um triângulo nesse plano cartesiano. Esse triângulo que eu vou fazer, ele tem coordenadas, porque quando eu junto a abscissa com a ordenada, ela forma uma coordenada, tá bom? De coordenar, de se juntar. Então, eu vou fazer aqui o ponto A, ó, esse ponto A que eu vou desenhar, vai ser menos 2 e 0. O ponto B vai ser menos 6 e 0 também. E o meu ponto C será menos 3 e 3. Então, o que vocês têm que perceber? Que o primeiro valor vai ser sempre do X. O segundo, sempre do Y. Então, o X eu procuro na horizontal. Então, eu vou colocar os valores aqui, tá bom? Então, eu vou colocar de azul mesmo. Então, vamos lá. O que eu ensinei para vocês no início do ano? Para a direita, positivo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Já tá bom. Para a esquerda, negativo. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Para cima, elevador, subir de balão, positivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tô descendo, mergulhando, cavando um buraco, negativo. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Vou pôr até o menos 5, que eu acho que dá.
Sempre com a mesma distância, estão vendo? A distância do 1 para o 0 é igual a do menos 1, senão o desenho fica deformado. Então, eu vou colocar no meu plano cartesiano aqui. Eu vou pegar, então, o menos 2 no x, é esse, e vou ligar com o 0. Como o 0 está aqui na linha, eu vou fazer a bolinha aqui em cima dele, ó. Tá vendo? Vai ficar assim, toda vez que eu tiver um ponto com 0, ele fica em cima da própria coordenada. Menos 6 com 0. Ah, o menos 6 vai ser também com 0. Então, também a bolinha vai ficar em cima do menos 6. Eu não vou ligar lá em cima. Porque lá em cima tem 1, 2, 3 e o 0 tá aqui. Então, eu faço a bolinha sobre o menos 6. Agora, aqui, eu vou ligar o menos 3 com o 3, ó. Então, eu vou ter que procurar o 3 lá em cima. Aí, eu subo nessa reta aqui, ó. Até chegar no 3. Eu faço pontilhado, tá vendo? Faço a bolinha aqui. Olha só como eu já tenho meu triângulo. Eu devo, então, pegar a minha régua para ficar bonito e ligar os pontos. E eu já tenho meu triângulo. Perceberam? Olha como que ficou o meu triângulo, tá vendo? Um triângulo. Se eu quero fazer o desenho dele refletido, eu quero que ele reflita. Deixa eu ver se eu consigo fazer a reflexão dele aqui, ó. Olha como ele vai ter que ficar lá do outro lado, tá vendo? Essa linha vai ter que aparecer aqui. Como que vai ser? Eu até tentei fazer um triângulo mais ou menos parecido de EVA, ó. Esse triângulo não tá assim? Então, o reflexo dele vai ser assim, ó. Tá vendo? Essa linha tem que vir pra cá. Então, eu vou tentar. Para eu fazer essa reflexão, como pede no livro, eu estou então refletindo em relação ao eixo Y, olha só. O que a gente vai fazer? Eu vou pegar uma outra folhinha aqui para não riscar muito aqui. Toda vez que a gente fizer a reflexão em relação ao Y, o que vai acontecer? Para esse desenho refletir desse lado, eu só tenho pontos positivos aqui. Então, esses pontos negativos do x vão mudar, mas apenas do x. Porque aqui não é o menos 2 do x, se esse triângulo vai pular para esse lado, eu não tenho negativo aqui. Então, esse menos 2 tem que passar a ser 2. Então, o que a gente vai fazer em relação a esses pontos? Então, eu vou trocar o sinal do x, somente do x. O que a gente tem que fazer? Então, vou fazer de caneta vermelha. Vamos trocar o sinal do x. Então, eu tinha o quê? Eu não tinha o a menos 2, eu tinha o b valendo menos 6 e 0, e eu tinha o c valendo menos 3 e 3. Eu vou mudar, então. Inclusive, eu vou mudar até as letras. Eu vou chamar agora o a de ponto J, e esse menos 2 vai ser 2. O 0 a gente deixa. Eu vou chamar agora o b de ponto K, e ele vai deixar de ser menos 6, ele vai ser 6. E eu vou chamar o ponto C de L. Ele vai deixar de ser menos 3 e vai ser 3. Percebem, turma? Que eu apenas alterei o sinal, troquei o sinal das coordenadas do x. Então, eu vou usar esse papelzinho aqui para fazer o novo triângulo, que não vai ser ABC, vai ser JKL agora. Então, eu vou desenhar ele aqui. Ah, então a professora vai fazer, eu vou fazer até de rosa. Então, eu vou fazer 2 com 0. Ah, então a bolinha vai ficar aqui em cima. 6 com 0 vai ficar aqui. 3 com 3. Fazer o pontilhado. Olha que legal. Agora eu ligo. Ligo o ponto desse triângulo. Faço aqui para ficar bonito. O que eu tenho, pessoal? Eu tenho a simetria de reflexão, como se fosse assim mesmo. O que aconteceu? Esse triângulo estava assim e ele virou, tá vendo? Ó, ele refletiu. O que nós fizemos na semana passada? Vou colocar aqui, ó.
para que eles apareçam para vocês. Na semana passada, nós fizemos... Deixa eu tentar fazer com que eles apareçam. Na semana passada, sim, eles aparecem. Eu fiz a translação. Ó, não tá aparecendo. Faz assim, professora. Translação. O que é a translação? É quando o triângulo escorrega, ó. Ele escorregou, tá vendo? Ele não reflete, ele translada, ele escorrega. Vamos trocar essa palavra, ele escorrega, foi o que nós fizemos na semana passada. E agora não, agora ele tá refletindo, ó, ele pula, ele vira, tombou. O que é a reflexão? É refletir, é virar. O que é a translação? A translação é escorregar. O que eu fiz na semana passada? Na semana passada, eu somei, né? Eu fiz uma soma. Eu pulei. Lembra que eu falei 1, 2, 3, 4, 5? Eu somei 5 unidades a cada ponto. Dessa vez, eu acho até que é mais fácil. Dessa vez, o que a gente fez? Nós apenas trocamos o sinal. Tá tudo caindo aqui. Então, eu vou querer que vocês resolvam o exercício do livro. Esse exercício do livro está na página 192. Então, vocês vão fazer lá no livro agora o exercício da página 192, que é o exercício 25. Vocês vão fazer a alternativa A e a alternativa B. O que a alternativa B pede? Eu vou fazer aqui, ó, continuando. O vídeo vai ficar longo, mas porque é necessário. Na alternativa B, ele quer a reflexão em relação a X. Bom, se ele quer a reflexão em relação a X, o X não tá aqui, então esse triângulo tem que refletir assim, ó. Pum! Ele vai virar para baixo. Quando eu quero a reflexão em relação ao Y, ele faz assim. Se eu quero a reflexão em relação a X, ele vai virar dessa forma. O que vai acontecer, então, quando eu tenho a reflexão em relação ao X? Vai mudar esse valor aqui, porque daqui de cima ele vai tombar aqui para baixo. Então, nesse caso, eu vou ter que mudar o sinal desse Y aqui. Então, eu vou fazer com vocês aqui no papelzinho separado. Deixa eu pegar aqui. Então, cadê o outro que eu tava usando? Ah, vou pegar esse mesmo que eu tava usando aqui. Esse daqui, eu tinha o quê? Eu tinha a reflexão em relação a Y, de rosa, tá? Agora eu vou fazer de caneta vermelha. Quando eu fizer a reflexão em relação a X, eu vou trocar o sinal do Y. Então, vamos lá. Peraí, professora. Vamos começar. Vou pôr de novo aqui o ponto do A. Vou pôr o ponto do B. Vou pôr o ponto C. Se eu vou fazer e tenho que trocar o sinal só do Y, como que eu vou trocar o sinal do zero? Se a professora ensinou pra gente que não troca o sinal do zero, né? Então, eu vou trocar também de letrinha, tá? Vou pôr letra assim... Eu vou pôr o triângulo M, N, O. Então, eu vou continuar com esse menos 2 aqui. Vou continuar com menos 2 e o 0, não vai mudar. Vou continuar com esse menos 6 aqui. Vou continuar com menos 6 e o 0. Vai mudar só esse. E eu vou continuar com esse menos 3. Eu só vou trocar esse. Então, vai ficar menos 3 e menos 3. O único que alterou o sinal foi esse com esse, tá vendo? E aqui, quem que alterou o sinal? Esse com esse, esse com esse, esse com esse. Por que eu não mudei o sinal desses dois? Porque 0 é neutro, 0 não tem sinal. Se tivesse em número aqui 3 ou 4, deveríamos mudar, tá bom? Então, a gente vai mudar apenas desse. O que vai acontecer quando eu fizer esse desenho aqui? Vou fazer de caneta vermelha para parecer melhor. Eu já tenho esses dois pontos, eu vou continuar com eles, eu só vou mudar o 3, que vai ser com menos 3. O menos 3 não tá aqui, então vou fazer aqui embaixo, ó.
Aí, se eu for ligar ele, olha como que ele fica. É até mais fácil, porque já tem uma parte desenhada, né? Olha só, pessoal, como dá certinho, tá vendo? O que que aconteceu? Ele está refletindo para baixo. Ele está refletindo em relação a X. Então, eu tenho... Nossa, que difícil tirar uns papéis. Eu tenho, então, a reflexão em relação a Y, que eu altero o sinal do X. Olha, é o oposto, né? Se eu quero a reflexão em relação a Y, eu troco o sinal do X. Se eu quero a reflexão em relação a X, eu troco o sinal do Y. Porque daí ele vai descer ou ele vai para o lado. Então, não é tão complicado assim. Vocês precisam conseguir colocar os pontos no plano cartesiano. Tá bom, pessoal? Então, eu espero que tenha sido clara, que vocês tenham entendido bem. Assistam o vídeo mais uma vez, porque são muitos detalhes. E eu vou fazer outro para tentar ajudar vocês um pouco melhor, tá bom? Beijos!